Olá, hoje nós vamos tratar da questão 14. Vamos ler aqui. Como fica a balança com 1 kg de chumbo de um lado e 1 kg de algodão do outro? Então você vai colocar 1 kg de chumbo de um lado e 1 kg de algodão. Será que ela fica equilibrada? Será que ela desequilibra? Como é que fica? Geralmente a pergunta é feita de outro jeito. O que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? A pergunta é feita assim. Assim como das outras vezes, nós vamos estudar a definição de densidade. E aí você mesmo elabora a questão, a resposta dessa questão. Se você sabe a resposta já, melhor ainda. Mas se não sabe, você vai aprender mais coisas além de responder só isso. É o que eu estou chamando de física cultural. Mas, muito bem. Vamos começar pensando na compra de batatas. Tem uma tabelinha aqui. E a pergunta é: quem vende batatas mais barato? O local 1, 2 ou 3? Essa questão vai servir para a gente poder definir depois densidade, e a definição de densidade vai servir para responder aquela questão lá. Mas está muito fácil responder aqui, né? Não está fácil? A massa, medida em quilogramas, das três é a mesma. 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos. Quem vende mais barato é o terceiro. Está fácil demais. Mas e agora? Complicou. As massas são diferentes. Eu comprei 5 quilos, 12 quilos e 20 quilos. E os preços também são diferentes. 20, 24 e 60. Para saber quem vende mais barato, não dá para fazer de cabeça. Vai ter que fazer umas continhas. E é exatamente o jeito de fazer essas contas, que tem algumas formas diferentes do jeito de fazer essa conta, que nós vamos estudar grandezas proporcionais e vamos estudar um jeito de escrever uma definição, uma fórmula para resolver um problema. E a questão passa por isso aqui, ó. Vamos deixar tudo com a mesma massa. Aqui está diferente, mas nós podemos fazer uma continha para deixar tudo com a massa de 1 kg. Se a gente ficar com a massa de 1 kg, a gente vê o valor aqui e aí a gente mata a charada. Certo? Então vamos lá. Bom, já deixei a continha preparada aqui, porque minha letra fica muito rabiscada antes de fazer. Então já está feita a continha aqui. Ó. Mas vamos passar pontinho por pontinho. Aqui eu tinha massa de 5 e eu quero deixar com 1. Então eu dividi por 5, né? Vamos ler aqui, ó. Se a massa foi dividida por 5, o valor pago também deve ser dividido pelo mesmo valor. Ó, a massa foi dividida por 5, para poder chegar no... Então aqui o valor é 20, tem que dividir por 5 dá 4. Foi por isso que eu coloquei 4 aqui, ó. Ou seja, para comprar 5 kg eu pago 20, mas para comprar 1 kg eu pago 4. A gente podia fazer essa conta também pensando numa regra de 3. Você pode pensar assim, ó, 5 está para 20, assim como 1 está para x. Vamos pensar aqui que seja o valor de x aqui. 5 está para 20, aqui, assim como 1 está para x. Você multiplica em cruz, né? É uma regrinha que a gente usa, mas na verdade a gente tem que resolver essa equação, não é multiplicar em cruz. Mas a ideia pode ser essa, multiplica em cruz, o x vai passar para o lado, vai multiplicar o 5, vai ficar 5x, é igual a 20 vezes 1. Aí você passa o 5 para o outro lado dividindo, x vai ser 20 dividido por 5, que dá 4 reais. Não é a mesma coisa do outro jeito. Né? Agora vamos estudar uma terceira forma de pensar nisso, que é escrevendo uma fórmula. Para a gente escrever uma fórmula, a gente representa as coisas por letras. P é o preço por quilograma, é o preço do trem por cada quilo. V é o valor pago. M é a massa em quilogramas, é quanto você comprou. A gente poderia definir uma fórmula, que é essa aqui, ó. P é o V por M, é o valor pago dividido pela massa.
Quando você divide o valor pago pela quantidade que você comprou, você vai dividir, então, nesse caso aqui, o valor pago 20 por 5, 20 por 5, que vai dar 4. 4 o quê? Aí, isso aqui é que é legal. O que é isso? Tem que saber falar. O preço no local 1 é R$ 4 por quilograma. É isso que está querendo dizer essa forma. R$ 4 por cada quilograma. Isso que é o significado de uma divisão. Será que está simples? Pode ser que esteja complicado. Se você não aprendeu a resolver equação, pode ser que esteja complicado. Mas se você já aprendeu como é que resolve equação, como é que mexe com letras, assim, com álgebra, pode ser que esteja simples. Mas o que é legal dessa história, complicado para você nesse momento ou não, é que esse tipo de raciocínio, você vai ver aqui na descrição da aula aqui, funciona para muitas coisas. Não é só para preço de batata, não. Funciona para muita coisa. Vamos continuar para você ver. Bom, aqui não tem nada de novo nessa tela. Eu só vou reforçar o que nós vimos pela fórmula. O preço é o valor pago pela massa, então fica com essa forma. Preço é V por N. Calculando os três, o 1 eu já calculei lá. É 20 por 5. 20 por 5. 20 por 5 dá 4. O 2, a mesma coisa, vai ser 24 por 12. 24 por 12 dá 2. E aqui é 60 por 20. 60 por 20 dá 3. Então, veja bem, isso aqui é 4 quilogramas para 1 quilo. Isso aqui é 2 quilos, desculpa, R$ 4 para 1 quilo. Isso aqui R$ 2 para 1 quilo. Isso aqui R$ 3 para 1 quilo. Ou seja, se isso aqui é R$ 2 para 1 quilo, esse é o cara que vende mais barato. Eu não resisto, eu voltei na tabela. Botei os valores na tabela. Para 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. O 1 é 4. O 2 é 2. E o 3. E o terceiro aqui, desculpa, estou falando errado, né? Esse 1 deu 4. O local 1 deu 4. O local 2 deu 2. E o local 3 deu 3. Quer dizer, quem vende mais barato é esse aqui. Eu estou querendo reforçar porque quando você faz essa conta de divisão, você está achando o preço por unidade. Você está achando o valor que está em cima, que é em reais, valor pago, por unidade de massa. E é sempre assim. Vamos lá agora para um outro exemplo. Pode parecer mais difícil os números, mas a ideia é exatamente a mesma. Vamos ler? Vamos supor um problema bem prático. Você tem que construir. Não vou ler o problema aqui, eu vou explicar que fica mais interessante. Você vai construir uma peça com 3 materiais, com 1 ou 2 ou 3. Esses materiais, por outros motivos, eles são todos iguais, mas eles são iguais, são diferentes no peso. Você vai construir uma nave e vai construir essa peça para a nave. É interessante que você pegue o material mais leve. A pergunta é: qual material você escolheria para ser o material mais leve? Aí defrontamos a mesma situação do caso das batatas. A massa deles, o mais leve, em gramas, aqui 7, aqui 15, aqui 20. Mas depende também do volume. Pode ser um grandão, um pequeno, não é? Depende do volume. E os volumes também são diferentes. Então nós vamos ter que fazer uma conta parecida com aquela para poder resolver esse problema. Mas vamos fazer já com a fórmula. Nós vamos dividir a massa pelo volume. Assim como lá nós dividimos o preço pago pela massa, né? Agora aqui nós vamos dividir a massa pelo volume. Poderia ser o contrário também, não tem importância nenhuma, mas é que a divisão da massa pelo volume é o que a gente costuma chamar de densidade dos materiais. E se você lembra da conclusão da aula passada, da tela passada, densidade vai significar o quê?
vai ser, se a massa for em gramas, a massa em gramas, o volume em centímetros cúbicos. Então vai ser a massa, as gramas, se você quiser que eu fale assim, para cada centímetro cúbico. Então vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. Massa por volume. Ó. Eu já fiz para os três aqui. Para o 1, material 1, para o material 2 e para o material 3. A massa é 7, 15 e 20. Né? 7, 15 e 20. E os volumes é 0,89, 1,92 e 2,23. Aí nós vamos ter que fazer essa continha aqui. Vamos fazer aqui? Densidade. Vou fazer a primeira aqui. Para fazer essa continha, eu vou pegar a famosa calculadora e vou dividir 7,89. Estou achando a calculadora aqui na máquina. Eu vou dividir 7,89. Não, 7 por 0,89. Na minha conta aqui, deu 7,86. Eu vou pausar agora e preencher os outros valores, tá? Aí, já completei os valores, mas não coloquei as unidades de propósito. Dividi a massa em gramas pelo volume. Então, isso aqui é 7,86. O que? Massa é em gramas, né? Gramas por qual volume? Centímetros cúbicos. Quer dizer que 1 centímetro cúbico tem 7,86 gramas. Então, aqui também é gramas, que é a massa, para cada centímetro cúbico. Aqui a massa é 8,96 gramas para cada centímetro cúbico. E esses são os valores das densidades calculados pela fórmula. Eu poderia ter feito essa conta também com regra de 3, para deixar tudo com 1 centímetro cúbico. Né? Bom, então vamos colocar o valor na tabela aqui. Densidade em gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. Desse aqui é 7,86. Desse outro aqui é 7,81. E desse outro aqui é 8,96. Eu poderia ter construído uma tabela, não resisto, né? Construir uma tabela assim. A massa e o volume. Do material 1, do material 2 e do material 3. E aí, vou passar uma linha aqui, torta, uma linha torta, para construir a tabela. Eu não resisto, material 1, 2, 3, e essa seria uma tabela com essas linhas todas tortas aqui. Como aqui eu não consigo decidir, né, porque os volumes são diferentes, agora, como eu fiz no outro caso, eu tenho o volume de 1. Sempre o volume de 1. Nesse caso aqui, a massa para um volume de 1 seria 7,86. Nesse aqui, 7,81. E nesse aqui, 8,96. Então, o material mais leve seria esse tal aqui. Então, não precisa fazer essa tabela. Você está comparando as massas, porque o volume é 1. Mas comparar as massas quando o volume é 1 é a mesma coisa de comparar as densidades. A densidade é exatamente isso. E a densidade aqui é menor, então esse é o caso. Certo? Bom, veja quantas fórmulas envolvem a mesma ideia. Ou seja, a divisão é, na verdade, o cálculo por unidade. Densidade é por unidade de volume. A gente poderia calcular a velocidade por quilômetros por hora, é alguma coisa calculada por hora. Tem o conceito de aceleração também, que é por tempo, para cada tempo. Aí vem outros assuntos de eletricidade, de viscosidade, de hidráulica, de ótica, de todos os assuntos da física, da química. Tem muitas definições que se resolve por uma conta de divisão. Viscosidade, momento de força, campo elétrico, campo magnético, não importa o que você conhece essas coisas, mas só você saber que tudo isso aqui pode ser definido como uma conta de divisão. Renda per capita, densidade democrática, salário mensal, que é a divisão, na verdade, do quê? Quando você ganha por quantidade de meses, por 12 meses.
preço dos produtos, assim por diante. Bom, isso não adianta de nada não. Isso adianta pouco, talvez, para responder a nossa pergunta inicial. Mas agora você sabe o conceito de densidade. E você pode pensar uma coisa. Quando eu digo que eu coloquei a mesma massa, e você lembra que densidade é igual a massa dividido pelo volume, se você colocou a mesma massa de chumbo de algodão, eles não têm a mesma densidade, né? Você sabe que. Aí você pode, pela ideia aqui, já saber que o algodão tem uma densidade muito menor. Então, talvez essa fórmula ajude você a responder o problema, mas eu vou deixar para você responder, tá bom? Você elaborar uma resposta. Então, bons estudos, porque até agora você ouviu a explicação, né? Estudo é entender o que está aí colocado. Todo esse material aqui eu coloco lá no blog, nas anotações de aula. Então você pode, não precisa assistir o vídeo tudo de novo. Se quiser, pode assistir quantas vezes quiser. Você pode ver as anotações de aula, talvez você já lembre do que foi falado, ok? E ajude você a responder a pergunta, que você veja assim, né? Você tem uma resposta, uma pergunta para ser respondida, mas tem um campo muito aberto